Bom dia a todos. Louvado, engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo e poderoso é o Senhor, rico em misericórdia, longânimo, benigno, bondoso, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que deu seu Filho, Yeshua, o seu Filho amado, para que nós nele tenhamos vida eterna. Todo aquele que crê, que confessa, que o segue. Jesus disse em Lucas 9:23, quem quiser, pois se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Precisa seguir Jesus, não apenas crer e confessar que Ele é o único Deus, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. Para que alguém venha ter vida eterna, além da gratidão que devemos ter ao Pai, testificarmos, e assim eu já fiz e muitos já fez. Eu digo a você, amado ouvinte, que ainda não confessou Jesus, não olhe para as coisas passadas, coisas que já errou, que já aconteceu de ruim na sua vida. Creia que em Cristo Jesus Ele faz novas todas as coisas. Me faz uma nova criatura. E passamos a andar em espírito. E em verdade, Ele disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito. O adorarão em espírito, em verdade. Deus é espírito, Deus é amor. Gente, é justiça também, é juízo também. Nós precisamos, em nome de Jesus, todos nós, andarmos em espírito, vivermos em prol do bem. Sempre podemos dar uma palavra, sempre podemos, quando podemos também ajudar no material, assim fazer. Viver em prol do bem. Eu gostaria, em nome de Jesus, de orar o Pai Nosso e ler o Salmo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, não nos deixeis, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, a glória, para todo sempre. Amém. Gostaria de ler o Salmo 133, a excelência da união fraternal. Ó como é bom e agradável vivermos unidos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Exaltado, magnificado eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler também o 134, Salmo 134. Convite a louvar a Deus. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho. A misericórdia de Deus está em Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler um trecho, tá, gente? Porque esse versículo ele é grandão, é extenso. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre.
ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja eternamente seu nome, Pai. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com a mão poderosa e braço estendido. Glórias a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og e rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou os nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Li completo. Oh, aleluia. Amados, o Espírito Santo tocou em meu coração, meu ser, né? Ardeu em mim para falar de uma palavra hoje, que ontem eu tive uma experiência, né? Como outrora já tive outras. Com relação, amados, à coisa da carne, de alguém ficar preso em usos e costumes, não se convém que seja mais assim. Por quê? Porque o Senhor, desde que o véu se rasgou, gente, né? O Senhor, através, não existe mais esse de estarmos presos. A lei serve como sombra, não é? Claro, existem os princípios, mas não temos que estar presos às coisas humanas, né? Coisas de costumes. Ontem passou um irmão em Cristo e eu dei a paz do Senhor para ele, né? Ele não respondeu, mesmo eu sei que não me conhece, mas eu ouvi com a Bíblia na mão, eu disse a paz do Senhor. Ele não me respondeu, porque depois foi que o Espírito Santo me trouxe a memória, porque eu estava de calça comprida. Gente, porque a pessoa está com a unha pintada, está com maquiagem, está de calça comprida, não quer dizer nada com relação às coisas concernente. Se você é uma pessoa contrita com Deus, se você vive concernente às coisas de Deus, pelas vestes, nada isso tem a ver. Claro, óbvio, evidente, a palavra do Senhor diz que nós devemos andar em decência e ordem, né? Ordem e decência. Até com as vestes, ele fala, eu vou ler aqui, não quero me antecipar, mas assim, só para vocês terem ideia, que isso me chamou a atenção, e eu continuei falando com ele, porque vínhamos caminhando na mesma calçada. Eu disse, a paz do Senhor, não, ele não respondeu. E eu fui falando versículos que o Espírito Santo me dava para falar, né? E ele continuou me ignorando, não deu nem assim, boa noite, Pai do Senhor, não. Gente, pessoas, ainda existe isso, pessoas presas em usos e costumes. Discriminar alguém, julgar a pessoa pela, vamos supor, porque está com um batom ou uma unha pintada, ou porque está como ontem eu estava, a coisa mais difícil do mundo é usar uma calça comprida, mas eu uso. Nada demais isso, e nem critico ninguém que faça, porque não está no eu da pessoa ser ou não ser
de Cristo. Que é isso? A pessoa que já confessou Jesus, o véu se rasgou. Deus, através do seu sacrifício, deu a sua própria vida por nós, nos fez novas criaturas que nele está. Não há nenhuma condenação àquele que está em Cristo Jesus. O Senhor já pagou um alto preço por nós na cruz, tirou toda a nossa vergonha, levou sobre si as nossas enfermidades. Eu vou dar prosseguimento ao que o Senhor, o Espírito Santo, me revelou falar. Então, lendo 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto aqui, o Espírito 1 Coríntios 3, o Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como os meninos em Cristo. Ele chama meninos, né? Mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podeis, nem tampouco andais agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais. Ele aqui está chamando a atenção para não haver. Foi por isso que Deus, o Espírito Santo me lembrou ler o Salmo 133, né? Quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Não haver divisões, contendas entre templos sagrados, denominações. Porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é de Paulo e quem é... Não, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. A cada um? Né? Ele aqui tem uma interrogação. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí diz aqui no versículo 7, ainda 1 Coríntios 3, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um tem sua importância, gente. Claro, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Louvado seja eternamente o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes. Sabemos que o único juiz é o Senhor. Aí quando chega no versículo 5, ainda, aqui é 1 Coríntios 4. Versículo 5 agora. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual
também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor. Receberá, né? Haverá um julgamento. Nós sabemos que em Cristo Ele nos faz nova criatura. Eu antecipei, eu tinha feito um esboço aqui. Uso. O que significa uso? Uso é repetição de atos, reiteração da conduta, ao passo que o costume vem a ser regras que do uso decorrem. Com relação aos costumes, no Evangelho de Jesus nos alerta o perigo que corremos, está escrito em Marcos 7,19, ao valorizar os costumes, porque se rotulamos os sinais divinos de acordo com os nossos costumes, está vendo? Anulamos a bênção de Deus. Isso é coisa da carne, coisa do homem. Ficar preso em usos e costumes. Porque fulano usa calça comprida, usa um batom, usa uma sombra, usa uma maquiagem. Nós sabemos que devemos andar, como diz a Bíblia, com as vestes limpas, nos purificarmos, nos consagrarmos em Cristo Jesus. Ele diz, sejais santos como eu sou santo. Mas isso não quer dizer, se você está usando uma calça comprida, que você não é uma pessoa pura, não é? Ninguém pode rotular ninguém pelas vestes. Claro, óbvio, evidente, que quem é de Cristo tem discernimento espiritual para saber o que usar. Não usar roupa muito decotada, não usar roupa transparente, mas não quer dizer que a pessoa não possa usar uma calça comprida, não pode usar uma maquiagem, não pode usar um brinco. Que é isso? Isso é coisa humana. Doutrina dos homens. Aí aqui o Senhor diz que se fazemos assim, não se prender às coisas humanas, corremos o risco de valorizar mais os costumes, porque se rotulamos os sinais divinos de acordo com os nossos costumes, anulamos as bênçãos. Jesus nos alerta com relação ao Evangelho o perigo que corremos valorizar mais os costumes, os sinais de acordo com os nossos costumes, né? Anula-se a bênção de Deus. Priorizar as coisas de Deus. Deus já se entregou por nós na cruz. Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Podemos ser pessoas, seres pecadores, porque herdamos da nossa natureza, a natureza adâmica, né? A natureza dos nossos pais espirituais, mas em Cristo nós podemos sim sermos pessoas melhores, ser uma nova criatura, porque já enterramos, já sepultamos a velha criatura em Cristo Jesus e Ele nos faz nova criatura, filhos de Deus, como está escrito em 1 João 12. E não há nenhuma condenação quem está em Cristo Jesus. Se pecamos, temos um advogado para nos julgar, nos justificar, nos perdoar e nos justificar. É só através do Senhor que obtemos a justificação de tudo que somos. Aí outrora vivemos no pecado, né? Mas sabemos, aqui eu leio João 17. Vou abrir aqui no capítulo e versículo. Louvado seja eternamente o nome do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Então, o Senhor, Ele nos traz aqui, exorta, que nós devemos sim buscarmos santificação cada dia,
matarmos a nossa carne, vivermos em espírito. E muitos, amados, estão presos às coisas humanas, né? Usos e costumes. Eu já vi explicitamente assim, a pessoa na minha frente me criticar, vendo o meu vídeo porque eu estava com uma roupa estampada. Pessoa na minha frente assim, ó, chegou para me olhar dos pés à cabeça, me criticar porque eu estava com uma roupa aí muito bem composta, uma roupa estampada. Então, tem pessoas assim, sabe, que ainda não mataram a velha criatura, não, sabe? Não mataram, não. Ainda estão, não vivem em espírito, não. É como se os fariseus, não é? Os fariseus, ele falava muito da lei, mas rejeitava o Senhor. E o pior de tudo, falava muito da lei, mas nem cumpria a lei. Nunca cumpriram. Tanto é que nós vemos assim exemplos de quem assistiu e quem leu a Bíblia e quem assistiu a novela Jesus fala daquele Caifás que vivia em prostíbulo, eu não sei nem dizer o nome, em promiscuidade, né? Em promiscuidade, se corrompia, fazia cada aberração, cada coisa horrorosa e vivia falando da lei, mas não cumpria, não praticava. E assim tem muitas pessoas que julgam os outros pelas suas vestes, né? Fica julgando, fica acusando, e nós sabemos quem é o acusador. Quem é o acusador? Aqui, amados, eu estou ministrando a palavra baseado nas escrituras. Eu não estou fazendo julgamento próprio. Apenas eu estou comentando com vocês que eu me deparei com uma situação a qual a Bíblia relata. É isso. Eu não estou julgando ninguém, até porque quem julga está pecando. É palavra de Deus. Mas assim, eu posso falar aqui, eu estou falando aqui a experiência que eu já vivenciei, né? E mostrando aqui para vocês que isso existe. Infelizmente, existe pessoas que ainda estão presas a coisas caducas, as coisas carnais. Usos e costumes é coisa, né, a igreja primitiva que tinha muito isso e, na verdade, a Bíblia diz que são pessoas idólatras. E o que está escrito na palavra de Deus, Apocalipse, dentre outros, que quem idolatra, quem é um idólatra, Apocalipse 22, 15. Vou ler para vocês. Muitos já conhecem essa palavra. Eu vou iniciar a leitura Apocalipse 22, 14 e vou ler o 15. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore santa, à árvore da vida. Aqui ele está falando de santificação, pureza, né? Andar em espírito, matar o velho homem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora, no versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros. Cães aqui, amados, não é sobre animal, tá? É sobre todo aquele que faz coisas que são abomináveis ao Senhor. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Aqui ele quer enfatizar também os sodomitas homossexuais, seja da parte do homem e da mulher. No caso, assim, quem vive como homossexuais, lésbicas, fora fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses aqui, a Bíblia diz que, a Bíblia exorta, né, a palavra de Deus, que ficarão fora da árvore da vida, da cidade santa, ou seja, não será salvo. De acordo com a leitura bíblica.
E aqui o Espírito Santo fala com relação às pessoas deixarem as coisas antigas, né? As coisas, no caso, tá idolatrando que usos e costumes, que a pessoa queira rotular alguém porque a pessoa está usando um brinco, porque a pessoa está usando uma maquiagem. A mulher é feminina, gente. Nós sabemos disso, muitos sabem. A mulher é feminina, a mulher, isso é para a mulher mesmo, usar um brinquinho, usar uma maquiagem. Isso, e eu gostaria de ler um versículo aqui que me passou assim despercebido, que o Senhor diz o quê? Que tem um versículo que ele diz assim, ó, que a mulher não deve, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exterior, como cabelos trançados e joias, ouro e roupas finas. Pelo contrário, ele está exortando, mostrando, em 1 Pedro 3,34, ele está mostrando assim, que o que deve acentuar, o que deve valorizar mais, não seja o visual dela, mas sim o que está no interior dela. Mas aqui o Senhor não quer dizer que a pessoa não pode usar um brinco, não pode usar um batom. Não é isso. Ele está assim. Nós podemos contextualizar essa passagem bíblica no sentido de que a mulher pode se arrumar, a mulher pode se enfeitar. Claro, não se escandalizando, não fazendo coisas assim exageradamente, mas pode sim usar um batom, usar uma maquiagem, por que não? Fazer o cabelo de tal forma que fique bem. Mas o que deve se acentuar é a beleza interior, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para o Senhor. Não é? Está em Pedro, 1 Pedro, estou falando baseado nas Escrituras. 1 Pedro 3, do versículo 3, 1 Pedro 3, do versículo 3 ao 4. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças de cabelo, joias e ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também, versículo 5, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Nós sabemos que hoje nós não precisamos, né, sendo casados, chamar o marido de Senhor. Então, assim, é como também a beleza que ele fala aqui, não é que a pessoa não possa se arrumar para ficar bonita. Claro que não. O Senhor não quer ninguém cabeludo, de perna cabeluda, o Senhor não quer ninguém. Não discrimina quem faz, mas eu digo assim, o que é baseado nas Escrituras, o que a palavra do Senhor diz, que o que deve se acentuar nela é a beleza interior. Não é? Seja uma pessoa que seja consagrada a Deus, fuja do pecado. Aí aqui em Eclesiastes 9:8, encontramos: em todo o tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, vestes limpas, brancas, sem mancha, sem pecado. Né? O Espírito Santo está só testificando o que já havia dito antes. E que em 1 Coríntios 14:40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É como havia falado, o Espírito Santo havia falado antes. Que nós precisamos ter discernimento, né? Para ter principalmente a purificação da alma, estando no Espírito, buscar se consagrar, se santificar. Jesus disse: sejais meus imitadores, sejais, santificai-vos, que amanhã farei maravilhas diante de vós. Não pense que deixaremos de pecar.
Aqui em outro versículo, não pense que deixaremos de pecar quando encontramos Cristo, né? Aqui contextualizando. Quando encontramos Cristo, não é isso, mas teremos onde encontrar o perdão, se alguém errar, não é? Porque somos pecadores. Precisamos todos os dias estarmos exercitando isso, matando a nossa carne e buscando viver em espírito. Mas teremos onde encontrar perdão e nos libertar do poder do pecado sobre nós. Jesus, através do Senhor Jesus, nós sabemos que quem está em Cristo, nova criatura é, e o pecado não habita mais em nós. Embora somos pecadores, né? E buscamos em Cristo Jesus ser pessoas melhores, né? Quem está em Cristo Jesus tem o fruto do Espírito, os frutos, né? Que é o amor, a paciência, a alegria, a paz, o gozo, longanimidade, sempre fidelidade e mansidão, temperança, domínio próprio. Em meio às circunstâncias, em meio às situações, hoje mesmo eu estou falando com vocês e ontem eu tive que andar muito para procurar uma injeção específica. E é um tratamento, são 3 dias. Gente, a injeção dói demais. Dói demais. Agora, o que eu cheguei não foi... Agora falando de mim mesmo, do que eu estou passando, porque como eu falei, embora as circunstâncias não sejam boas, mas eu estou fazendo a obra. Eu nunca parei. É o amor que eu tenho ao Senhor em primeiro lugar. E segundo ao meu semelhante, Jesus disse, primeiro mandamento, Marcos 12, do 30 ao 31. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos fazer as obras do Senhor, amar a Deus em primeiro. E segundo, ao próximo, nós sabemos que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e as demais coisas nos serão acrescentadas. E amar ao próximo é ter boas obras, não é? Nós sabemos que a salvação somos salvos através da graça, né? A fé em Cristo Jesus. Mas devemos também ter boas obras, porque haverá o livro das obras. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez ou até maiores. Santo e poderoso Deus, maravilhoso e eterno, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. As tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer, Senhor. O Senhor revigora as nossas forças, nos dá saúde, nos dá paz. Assim eu peço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Nos livre de todo mal, Senhor, de bala perdida, do homem sanguinário, de acidente, seja doméstico ou na rua, Senhor. Ou, Senhor, nos protege das palavras negativas, dos pensamentos contrários, Senhor, das intenções disfarçadas de boas, mas na verdade existem aqueles que se deixam ser usados pelo inimigo, que nós sabemos que temos um só inimigo, que é o inimigo de nossas almas. Mas em Cristo Jesus, o Senhor faz cair por terra toda maledicência, todo malfeitor, toda a intenção maligna, seja através de voodoo, magia negra, feitiçaria, macumba, umbanda, seja o que for, Senhor, palavra contrária, o Senhor faz cair por terra todo mal na minha vida, na tua vida, na vida de nossa parentela, bate em retirada em nome de Jesus. Sim! Vá para o abismo e não volte nunca mais, e está feito. Em Cristo Jesus nós somos pessoas libertas. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós somos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe a minha vida, a tua vida, a nossa família, em nome santo e poderoso de Jesus. Aquele que era, que é, que será eternamente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.